Muita gente aqui usa óculos. E eu vou te fazer uma pergunta. Você usa óculos porque você quer? É uma deficiência. Deficiência visual. O uso de óculos. Se você pudesse, eu não usaria. Tanto que aqueles que têm essa necessidade de usar óculos, e às vezes não quer usar, por N motivos, né? Quando vai ler, tem dificuldade. Eu conheço alguém que quando vai ler, coloca o óculos na cabeça e fica lendo sem óculos. Falo, põe o óculos, não, mas o óculos está aqui, ó, na cabeça. Aí fica forçando a vista, meu querido. Falo, mas põe o óculos para poder ler, né? Então é assim, mas o óculos é uma necessidade. Não é uma, vamos dizer assim, uma vaidade, né? É uma necessidade usar óculos. E a cegueira acaba sendo pior do que uma pessoa que usa óculos. Porque uma pessoa que não tem a visão já não tem recurso nenhum, né? Precisa de alguém para se locomover. Esses dias eu vi uma pessoa portadora de deficiência visual, né? É uma luta para atravessar a rua. O carro não tem paciência e às vezes não dá para a gente fechar. A rua muito grande. Você para e o carro que está do lado não quer parar. E está vendo que a pessoa é portadora de deficiência. E as pessoas querem ir embora. Mas uma pessoa dessa, estou falando portadora de deficiência, ela precisa de ajuda. Ela precisa. Eu quero falar para os irmãos primeiro que todos nós temos uma deficiência dentro de nós. Você sabia disso? Todos nós temos uma deficiência. Todos nós. Todos que estão aqui é porque tem deficiência. Às vezes nós temos deficiência interna ou externa, mas temos deficiência. Ninguém aqui é zerado 100%. E esse homem, esse cego, ele estava numa cidade, onde essa cidade, ela tinha sido rejeitada por Cristo. A cidade tinha sido o quê? Ou melhor dizendo, amaldiçoada. Uma certa vez Jesus denunciou cidade de Betsaida, ó, essa cidade, Jericó e Cafarnaum. Jesus falou dessa cidade, amaldiçoando ela. Por que Jesus amaldiçoou essa cidade chamada Betsaida? Por causa do nível de incredulidade deles, o nível de rejeição. Porque até a paciência de Deus tem limite. Que eu disse o quê para os irmãos? E chegou um ponto de Jesus amaldiçoar essa cidade. Eu vejo muita gente falar que Jesus veio só abençoar, mas teve umas cidades aí que ele amaldiçoou. Inclusive Figueira também, ele amaldiçoou também. Mas não vamos falar nesse assunto, mas vamos lá. Antes de Jesus chegar nessa cidade, ele havia chamado os seus discípulos e falado com eles a respeito da cegueira espiritual. Antes de Jesus chegar nessa cidade, Marcos capítulo 8, não precisa abrir sua Bíblia, no verso de número 18, Jesus falou assim, olha, vocês têm olhos, mas vocês não enxergam. Vocês têm ouvido, mas vocês não ouvem. Porque a cegueira espiritual disse o quê? Ela é uma cegueira que a pessoa não enxerga o perigo, ela não enxerga espiritualmente. Por exemplo, tem pessoas muito inteligentes, homens, mulheres, são astutos, têm sabedoria, como diz o mundo aí, são pessoas ligeiras. Mas essas pessoas, se não tiver uma visão espiritual, nada adianta a sua sabedoria, a sua esperteza, nada adianta. Uma pessoa cega espiritual, irmãos, ela não tem discernimento entre o certo e o errado. Ela não tem o quê? Ela acredita em tudo e em todos. É fácil de fazer a cabeça. Eu disse o quê? É fácil de enganar. Eu disse o quê?
Porque não enxerga e não ouve. Não enxerga o quê? O mundo espiritual. Não ouve a voz do Espírito Santo. Porque Jesus está falando exatamente isso para os discípulos. Falou, vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem. Vocês têm olhos, mas vocês não vê. Uma das coisas que nós precisamos todos os dias é abrir a porta do nosso coração para nós ouvirmos e receber a palavra de Deus. Porque a palavra nos dá visão, a palavra nos dá audição, para nós termos a proteção do Espírito. Mas vamos lá. Tiraram esse cego, levaram até Jesus. Levaram aonde? Aí Jesus pegou aquele cego, presta atenção. Jesus pegou aquele cego e tirou ele para fora da cidade. Jesus tirou ele de onde? Alguém diz assim, todo lugar tem Deus. Quem já ouviu falar isso? Fala o quê? Mas tem lugar que Deus não opera milagre, irmãos. Tem lugar que Deus não pode agir. Você sabia disso? Na vida da gente, escute o que eu vou dizer. Às vezes até companhias, eu disse o quê? Que você quer andar, não dá mais para você. Às vezes lugar que você gosta, não é gostava não, gosta de frequentar, não é mais para você. Sabe por quê? Porque lá Jesus não pode entrar, Jesus não vai poder fazer milagre ali. Tem coisa que você tem que sair dali para Deus poder operar. Eu estava lendo um texto bíblico um tempo atrás sobre Ló e Abraão. Eu disse quem? Chegou um tempo que Deus não falava mais com Abraão. Por causa do quê? Por causa de Ló. Aí a Bíblia diz que quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em contenda, escute bem, aí eu vou resumir, até por causa do horário, que Ló se apartou de Abraão e foi para outra cidade. Aí a Bíblia diz, e Deus falou com Abraão. Quando canta, não sente mais alegria no louvor, canta por obrigação. Quando vem para a igreja, parece que tem chumbo nos teus pés. Ou talvez alguém te trouxe amarrado. Sabe o que é isso? Você está numa cidade, você está andando com pessoas, você está querendo ter uma vida para você, que essa não é mais para você. Entende? Tem pessoas que não é mais para você andar. Tem lugar que não é mais para você. É isso que você tem que entender. Porque entenda bem, tem milagre que é para você e mais ninguém. Shemanai, quem pode ter glórias a Deus. Jesus pegou aquele homem e tirou dali da cidade. Então, o que Jesus fez? Por que ele não curou ali? Diga assim, porque Jesus, ele não opera aonde não há lugar. Irmãos, eu ouvi falar muitas vezes que Deus endireita pau que nasce torto. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Isso daí não é verdade não. Não é verdade não. Pessoa para querer endireitar, ela tem que querer. Tem que querer, Diácono Zenildo. Senão ela não vai endireitar. Toda pessoa tá uma, ela só vai mudar de vida se ela querer. Caso contrário, ela não vai mudar. Ela tem que querer. Porque a pessoa ela tem Deus como um Senhor que obriga alguma coisa. Não. Presta atenção. Antes de Jesus fazer milagre a qualquer pessoa, ele falava assim, ó, que queres que eu te faça? Então a pessoa precisa o quê? Esse cego, Jesus tirou ele dali, escuta bem. Depois que Jesus tirou ele dali, olha, irmãos, tem coisa na vida da gente, tem lugares que a gente frequenta, ou pessoas que a gente anda, que até para fazer o milagre, o processo é mais difícil.
Você entende? Olha, tem pessoas que deixam você com o coração muito endurecido. Sabia disso? Tem pessoas, irmãos, que eles pegam exemplo de homens, de pessoas. Escuta bem, qual homem que nunca falhou aqui? Qual homem que não falha? Eu quero que você encontre na Bíblia um homem que nunca falhou. O único homem que nunca falhou chama Jesus Cristo de Nazaré. Escute, já estou terminando. Mas tem pessoas, se você andar com elas, você vai perder a fé. Você não vai acreditar em pregação. Você não vai acreditar em profecia. Você não vai acreditar nos santos que Deus enviou na terra. Não vai. A primeira coisa que você vai dizer: nenhum crente presta. Nenhum crente vale nada. Mas isso não são verdades. São pessoas que ainda estão no Betsaida. São pessoas incrédulas. São pessoas que não querem mudar de vida. E se você ficar lá, você vai ficar igual. Olha pro seu irmão e fala: cuidado onde tu anda. Pode falar: cuidado onde tu anda. Fique em pé. Jesus tirou o cego para fora. E para me finalizar, algumas libertação é de imediato, que eu acabei de falar agora. Algumas curas é de imediato. Mas existe libertação que demora um pouco. Não é porque um foi liberto de determinada coisa de um dia para o outro vai ser também. É claro que não. Por exemplo, eu vejo aqui nessa palavra Jesus usando saliva para curar. E eu vejo também num cego de nascença, Jesus também usando saliva para curar. Por exemplo, a saliva que Jesus usou no cego de nascença, ele já voltou vendo. Já a saliva que Jesus usou nesse, ele já não enxergou tudo na hora. Porque quando Jesus passou a saliva nos seus olhos, a vista dele ficou embaçada. Então tem libertação que demora um pouco. Tem libertação que você precisa falar mais, insistir mais, buscar mais. Oh, glórias a Deus! Porque não adianta eu querer copiar a minha libertação com a libertação daquele. O que você está vendo? E o texto diz aqui que Jesus várias vezes perguntou: o que você está vendo? O que você está vendo? Ele falou: eu estou vendo um homem como árvores. Quem acredita que Jesus podia curar aquele homem na hora? Diga amém. Quem acredita que Jesus podia curar aquele homem na hora? Diga amém. Mas por que ele não curou? Diga por quê? Por que ele não curou? Pergunta: por que ele não curou? Porque Deus sabe o que faz. Jesus está nos ensinando, ele está o quê? Que algumas libertações é um processo. É o primeiro estágio e depois o segundo estágio. Algumas libertações, ela não vem assim, ó. Foi liberto. Não. Algumas libertações, o primeiro estágio é o quê? Talvez você está no primeiro. Oh, glórias a Deus.